E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né, do nosso conteúdo derivado da função paramétrica. Ainda não começamos a parte de derivação, estamos conhecendo algumas funções paramétricas, tá? Algumas parametrizações de curvas, tá? Ou funções implícitas ou explícitas. Se liga, hoje a gente vai ver esse tipo de curva. Vocês conhecem, é o formato Q de uma elipse. Então vamos estar trabalhando com a parametrização da elipse, ok? Vamos ver inicialmente, depois tem mais na nossa aula. A parametrização da elipse, essa elipse é uma elipse particular, é uma elipse que tem centro na origem, ok? Aqui embaixo tem o a ao quadrado, b ao quadrado, a gente vai relembrar deles. Eu vou digitar essa equação desse jeito, x ao quadrado sobre um azão, mais y ao quadrado sobre um bzão igual a 1. Criarei dois controles. A priori, se o Azão for 1 e o Bzão for 1, a elipse é uma circunferência, mas se eu aumento A, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, inclusive, deixa eu aumentar um pouquinho mais para dar uma ideia aqui. Vou botar 4. Oh, Jesus. Vou botar 4.1. Enfim, vocês estão vendo que, como o centro é na origem, nesse formato o centro é na origem, o centro da elipse, eu tenho praticamente 2 para cá, 2 para cá. Teria se eu tivesse 4. Isso aqui que está embaixo, esse azão, é exatamente o valor de A ao quadrado. Então, azão se é A ao quadrado, o valor do Azinho é a raiz quadrada do azão. Que na elipse, ó, para cá e para cá, Azinho para cá e Azinho para cá, 2 Azinho indica o tamanho do eixo maior nesse caso, porque o maior valor é o azão, tá? Esse Bzão, o negativo não pode, porque tem que ser um valor lá para formar a elipse, tem que ser positivo, beleza? Mas se eu aproximo, ó, menor o B, aumento muito, quanto menor o B, mais a elipse é achatada, ok? Nesse caso, o Azão é menor do que o Bzão. Mas se for o contrário, se o Azão for menor do que o Bzão, eu tenho um achatamento aqui e o meu eixo maior não fica mais no eixo X, fica no eixo Y. Muitos professores ensinam e fazem um aluno gravar que o X embaixo do A, o A é o valor que fica embaixo do X. Mas não é isso, na verdade, se o valor maior estiver embaixo da variável X, significa que o eixo maior vai estar no eixo X. Agora, se o valor maior estiver embaixo da variável Y, aqui ó, tem 3 e aqui tem 0,4. Significa que o eixo maior da elipse vai estar no eixo Y. Onde tiver um maior valor, tá, indica que o eixo maior da elipse estará nesse eixo, tá? Onde tiver o maior valor, o denominador maior ou do x ou do y é que indica onde estará a posição do meu eixo maior na elipse. Breve faremos aulas mais detalhadas da elipse, da geometria analítica e tal. Inclusive no eixo maior ficam os focos da elipse, estão relacionados com outro valorzinho chamado c, tá? Mas a gente vai falar isso no futuro, não me interessa isso nesse momento, é só você lembrar do formato da elipse. Esse tipo de formato gera uma elipse com centro na origem, tá? Ou achatamento assim, ou achatamento desse jeito, ó. Ali já estava hipérbole porque estava negativo. Ah, não vamos entrar nessa celeuma, tá? Eu vou até limitar aqui, dizer que esse valor é só positivo. Pronto. Vou botar um intervalo maior. A mesma coisa para o A. Botar um intervalo maior. Pronto. Beleza? Aqui, ó. Quanto maior o A em relação ao B, mais achatado tá. E o eixo maior está no eixo Y. Se, ou perdão, no eixo X. Porque o valor maior está embaixo da variável X na equação. Se o valor de B superar o valor de A, estava quase igual. Deixa eu aumentar, eu não aumentei esse intervalo não, botei só 5. Pronto, vou botar aqui 10. Fica melhor.
Pronto. Se o valor de B superar o valor de A, o achatamento está agora para cá, em relação a x, e o eixo maior está no eixo y. Mas não é a nossa aula, não tem tanto interesse para a gente nesse momento. É só para você lembrar do comportamento gráfico. Qualquer coisa tem um GeoGebra para a gente recorrer, ok? Enfim, qual será a parametrização para essa elipse? Eu não vou demonstrar, ou melhor, demonstrar não, justificar como eu fiz com a circunferência, mas você pode estar pensando nisso como uma circunferência de raio 1. Se você bota esse quadrado em evidência, ficará x sobre a ao quadrado e o que aqui? Y sobre b ao quadrado, colocando o quadrado em evidência. Se eu chamar isso de um x e um y, eu vou ter uma circunferência de raio 1 e eu sei que a parametrização é o quê? Esse x é igual a r, no caso 1 cosseno, e o y é igual a r, 1 seno. X é igual a cosseno, y é igual a seno. Porém, esse x eu estou chamando de quê? X sobre a. Então, x sobre a é igual a cosseno e y sobre b é igual a seno. O que vai me gerar a seguinte situação para a elipse. Nesse caso, do centro na origem, o x será a cosseno t e o y será b seno t. É muito parecido com o da circunferência, porque ela vem da circunferência, ok? Mas os valores aqui são distintos. No x eu tenho o valor do a, que é o valor que está embaixo do x, o valor, melhor, a raiz quadrada do valor que está embaixo no x. E no y eu tenho o valor de b, que é a raiz quadrada do valor que eu tenho embaixo do y. Tá? Essa é a parametrização da elipse com centro na origem. Se eu esconder e usar o meu comando curva, escrever aqui curva, e pegar como primeira expressão a expressão a cosseno t. Mas esse a, como eu já criei esses controles deslizantes, ele será equivalente à raiz quadrada do azão vezes o cosseno de t. A outra expressão se refere ao y, ou seja, raiz quadrada do bzão seno de t. A variável é t. Também vou botar um intervalo aqui. Esse t é real, mas esse t funciona como um ângulo. Então, se eu puser um ângulo que dê uma volta inteira, de 0 a 2π, por exemplo, eu vou desenhar a minha elipse. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, de 0 até 2π. Beleza? Pronto. Aí eu crio a minha elipse. Aqui ele está considerando a raiz quadrada do azão e do bzão. Tá? Se eu botar simplificar, ele vai dar o valor aqui calculado, a raiz quadrada aproximada. Esse é o formato da parametrização da elipse. Ó. Pronto. As várias elipses. Uma parametrização para a elipse. E se a elipse não tiver centro na origem, eu vou ter a equação reduzida dela escrita de que jeito? Um y menos um y0 ao quadrado, do mesmo jeito um a ao quadrado, e, perdão, x menos x0, e um y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1 ainda. Esse é o formato reduzido da elipse. O geral seria desenvolvendo o produto notável. E a parametrização, similarmente ao círculo, é só você considerar a parametrização para uma elipse com centro na origem e somar cada coordenada x e y com os valores das coordenadas respectivas do centro, que está fora da origem nesse caso, né? Beleza? O meu x0 e o meu y0, ok? Essa é uma forma paramétrica para elipse. Vamos avançar para ver a da hipérbole. Então, pessoal, continuando. Agora, verificando a parametrização desse tipo de curva. Aqui a gente tem uma hipérbole, tá? É a parametrização da hipérbole. Mas que hipérbole particularmente é essa? Se eu digitar essa aqui no GeoGebra, x ao quadrado sobre um azão, fazer o mesmo processo que eu fiz na elipse, menos um y ao quadrado sobre um bzão, igual a 1. Tá? Eu tenho a minha hipérbole, esse a e esse b serão valores positivos. Tá? Vou colocar aqui a partir do 0 até 10. O b é a mesma coisa. 10 e 0. Tá? Pronto. O A estando
Não importa se o A ou o B é maior, tá? O que importa agora na hipérbole é o seguinte: como a variável y se refere à parte positiva, a parcela positiva nessa equação, a minha hipérbole tem ramos desenhados no eixo x, tá? Os focos ficarão aqui no eixo x. Em outra aula de hipérbole, com mais detalhes, falaremos disso. O que importa são as parametrizações. Novamente, o meu A, que eu citei aqui, funciona como esse valor A ao quadrado. Então, o Azinho, que é a distância até aqui, do centro dela, essa hipérbole aqui particularmente tem formato com o centro na origem, ok? O Bzão refere-se ao valor Bzinho ao quadrado. Então, Bzinho é a raiz quadrada do valor que aparece embaixo, tá? Aqui. O GeoGebra, quando eu digito, ele deixa nesse formato, ele deixa multiplicado, tá? Então, ele considera esse 1 sobre A ao quadrado aqui na conta. Enfim, bom, na verdade ele tira o MMC e transforma inclusive em 2, etc. Bom, mas você digitando ela nesse formato, você considerando ela nesse formato, o valor que estiver aqui embaixo é exatamente o valor que estiver aqui embaixo, calculando a raiz quadrada dele, que é o valor de A. Esse tamanho aqui equivale a 2A. O valor de B, existe um valor imaginário aqui, porque aqui é chamado de eixo imaginário, 2B, de tal maneira que eu consigo formar um retângulo, e daí eu vou ter os ramos, a abertura dos ramos da hipérbole. Mas como eu disse, não é nosso interesse estudar com detalhes os elementos da hipérbole nessa aula. Apenas ver o seu comportamento como equação, né, como função implícita, e verificar um tipo de parametrização para ela. Uma parametrização para a hipérbole desse formato, onde o x é positivo, o termo em x refere-se à parte positiva da hipérbole, é exatamente essa. Se eu trocar a variável x por a seno de t, o valor que está embaixo, e a variável y por b, perdão, a variável x por a secante de t, e a variável y por b tangente de t, claro, é um t real, porém esse t não pode ser π sobre 2 nem seus múltiplos, para qualquer valor de k inteiro, tá? Os valores no ciclo, π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, pá. Dá uma olhadinha lá nas aulas de trigonometria. O porquê não pode acontecer. Senão, vai inviabilizar encontrar o valor da tangente e da secante. Não existe secante nem tangente nesses pontos, quando os arcos são esses valores. Ok? Beleza. Essa é uma parametrização. Uma justificativa fácil de enxergar é a seguinte. Se você substitui aqui x por secante, vai ficar secante ao quadrado, porque vai ficar a ao quadrado, simplificando por a ao quadrado, apenas secante ao quadrado, menos tangente ao quadrado. Tudo bem? Então, secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Vem da relação fundamental tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Mas e se o formato não for esse? For um formato desse tipo aqui. O positivo agora está na variável y. O que vai acontecer? A parametrização é similar, porém eu troco. O x agora estará associado com a tangente e também com o valor de b, tá? E o y associado com a secante e com o valor de a. Ok? Se eu escolher qualquer uma dessas parametrizações, eu vou escolher essa, ok? Vou esconder a minha hipérbole e vou escrever a parametrização, como eu estou fazendo com todas as outras curvas que vimos. A primeira expressão, a secante de t, tá? E a outra, na verdade, a não, raiz quadrada, SQRT do azão. Sec já está ali. E a outra, SQRT do Bzão, tangente, que no GeoGebra precisa escrever tan, de t. A variável é t, o valor inicial eu vou considerar para dar uma volta completa, pensando na trigonometria de 0 a 2π, 0, 2π, tá?
Perdão, 2π. Pronto. Dei Enter, inclusive aparece até essas retas, que são as retas que dão o direcionamento, e o GeoGebra descreve elas a partir do centro, tá? Dá o direcionamento da abertura da hipérbole. Se eu colocar outra, ó, vai cair no mesmo lugar, ok? Enfim, essa é uma parametrização para hipérbole, beleza? Ok, vamos avançando e vamos ver as duas últimas. Então, pessoal, vamos ver agora as últimas duas funções paramétricas que a gente vai estar trabalhando constantemente durante o cálculo, né? São bem conhecidas no ensino superior, mas muitos talvez não conheçam, que são advindos do ensino básico, tá? A primeira delas é a cicloide. Ela tem a equação paramétrica no formato x igual a vezes t menos seno t, e o y em função de t, escrito como a vezes 1 menos cosseno de t. Se digitarmos isso no nosso comando para traçar curvas paramétricas do GeoGebra, onde o x será a vezes t menos seno de t e o y será a vezes 1 menos cosseno de t, variável t, vou colocar o intervalo de 0 até 2π. Esse é o formato da minha curva chamada cicloide, tá? Propositalmente, vou considerar a minha janela de visualização com intervalo de distâncias π sobre 2 em π sobre 2. A priori, eu vou considerar esse A como 1, tá? O que é que significa esse A na minha cicloide? Se eu também considerar uma equação de círculo, um círculo, não um círculo qualquer, mas um círculo com raio A, tá? E um ponto desse círculo e também da curva A, que inicialmente está aqui em 0, 0, e para isso eu estabeleci o controle deslizante M. Se eu movimentar o M, essa circunferência movimenta e o ponto A também movimenta, deixando um rastro. Esse ponto A é um ponto da circunferência e é um ponto, tá? A gente está percebendo que é um ponto da curva, porque ele está deixando um rastro em cima da curva. Então, o que exatamente é o movimento da cicloide? Essa curva é gerada pelo movimento de uma circunferência de raio A, tá? Que desliza no eixo X e todos os seus pontos, quando ela desliza, considerando um ponto fixo, que esse A está fixo, tá? Ela está deslizando, então esse A está percorrendo esse sentido. Quando chegar no final, tá? Ela volta para aquela posição inicial, porque o A percorreu exatamente um comprimento de 6,28 aproximadamente, tá? Aqui por cima, que é o comprimento da circunferência. Essa é a minha cicloide, tá? O A pode variar, pode ter outro raio, e aí vai. Tudo bem? Eu posso ter outros raios, e aí vai. Beleza? Bom, vou guardar isso daqui e vou agora verificar a outra curva. A outra curva, vou esconder. Não, aliás, eu vou deixar aqui, para a gente lembrar bem. É a astroide, tá? Ela tem função paramétrica x igual a 1 ao cubo, seno ao cubo de t, e y igual a ao cubo, cosseno ao cubo de t. Qual é o gráfico dessa função? Pelo próprio nome, a gente já imagina alguma coisa, um astro. Bom, a primeira expressão será a ao cubo seno de t ao cubo, tá? Ao cubo. A segunda expressão, a ao cubo, que é o valor de y, cosseno de t também ao cubo. A variável é a variável t. O valor inicial também considerarei como depende de seno e cosseno, de 0 até 2π. Tá? Isso é a nossa astroide. Se eu considero o controle deslizante, o que é que representa esse A?
O A vai estar associado também, na verdade, esse A ao cubo será exatamente o raio dessa asteroide. Essa distância aqui é exatamente o valor que aparece aqui, tá? É o A ao cubo, ok? 1.7 ao cubo vai aparecer aqui, ó. Tudo bem? Ó, 1.8 ao cubo vai estar aparecendo aqui. E aí vai. 1.3 ao cubo, vamos colocar em 1. Pronto, 1 ao cubo está aqui. Ficará 1, menos 1, 1 e menos 1. Essa é a minha asteroide, ok? Também está associado ao movimento de uma circunferência girando em torno de uma outra maior, tá? Dentro de uma outra maior, percorrendo essa outra maior, vai formar exatamente essa figura. Em outra oportunidade a gente vê com mais detalhes, para que não fique muito extensa a aula. Então essas são as curvas paramétricas básicas que a gente vai estar trabalhando. E na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com as derivadas dessas curvas parametrizadas. Beleza? Se liga. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Abração. Tchau.